Há séculos, as pirâmides do Egito têm despertado o interesse de cientistas, arqueólogos e entusiastas da história. A sua imponência e mistério levantam inúmeras questões sobre a civilização antiga que as construiu. O que leva tantos estudiosos a dedicar as suas vidas a descobrir os segredos de estruturas que datam de milhares de anos? A resposta pode ser mais surpreendente do que muitos ousariam imaginar. Após anos de pesquisa e suposição, novos pontos de vista sobre o que essas magníficas construções realmente representam estão começando a surgir. As pirâmides egípcias, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, eram originalmente vistas principalmente como túmulos grandiosos, especificamente para os faraós. Essas estruturas serviam como locais de rituais funerários grandiosos, cujo objetivo era garantir uma transição segura e favorecida dos governantes para a vida após a morte. Essa ideia se fundamentava na crença egípcia de que a alma do faraó precisava de um espaço sagrado para alcançar os reinos divinos e, para tanto, ele era enterrado junto com muitos bens, alimentos e ofertas. Porém, novas teorias estão começando a desafiar essa visão. E se for verdade? Mas investigações mais recentes revelam detalhes intrigantes sobre a construção, feita de forma cuidadosa e muito calculada. Uma delas é de que os construtores podem ter usado materiais com propriedades especiais, como o granito e a dolomita. O granito, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas ele é composto por cristais metálicos que emitem uma pequena quantidade de radiação e possuem uma alta condutividade elétrica, além do material ter sido extraído de pedreiras localizadas a até 800 quilômetros de distância do local da construção. É muito intrigante. Já a dolomita é conhecida pela sua capacidade de conduzir piezoeletricidade, que é o tipo de eletricidade obtida quando submetida à pressão. Isso nos leva a uma pergunta. Por que uma civilização antiga faria um esforço tão grande se não tivesse uma razão específica para isso? Pensa comigo. Bom, fora isso, a localização da Grande Pirâmide também parece não ter sido escolhida por acaso. Ela foi arquitetada em cima de uma rede de rios subterrâneos que funcionam como condutores naturais de energia. E esse é um detalhe geológico que requer um conhecimento profundo da Terra por parte dos antigos egípcios. Além disso, a orientação da estrutura em relação aos pontos cardeais também levanta dúvidas. Pensa aqui comigo. A pirâmide desvia só 3 minutos angulares do verdadeiro norte. Uma precisão que difere das estruturas mais modernas, como é o caso do Observatório de Paris, uma das mais precisas construções contemporâneas e que apresenta um desvio bem maior, de 6 minutos. Mas afinal, para que serviria a estrutura caso a hipótese seja verdadeira? Bem, pesquisadores acreditam que ela poderia ter atuado como uma usina de energia sem fios, capaz de gerar e transmitir eletricidade por meio de ondas, algo semelhante ao que acontece hoje com o nosso moderno Wi-Fi. Para dar mais visibilidade a essa possibilidade, talvez possamos considerar a presença de obeliscos, não só no Egito, mas também em várias cidades ao redor do mundo, como Istambul, Roma, Londres, Paris e Nova York. Esses imponentes monumentos de granito, erguidos em diferentes épocas e culturas, compartilham características notáveis que levantam questões sobre a sua verdadeira função. Os obeliscos que frequentemente são vistos são como monumentos dedicados a deuses ou usados para comemorar eventos simbólicos, mas suas estruturas arquitetônicas e a escolha do granito como material trazem uma nova dimensão para a sua interpretação. O granito é conhecido por suas propriedades condutivas. Ele contém cristais metálicos que podem, em teoria, interagir com campos eletromagnéticos. E essa é uma possibilidade já abordada antes.
Um dos mais famosos inventores do século XX, Nikola Tesla, explorou conceitos de transmissão de energia sem fio que se assemelham a essa teoria. Tesla acreditava que era possível transmitir eletricidade de maneira eficiente e segura sem a necessidade de fios, desenvolvendo tecnologias que hoje são vistas como precursoras da comunicação moderna e também de transmissão de energia. Um exemplo disso é a sua Torre Wardenclyffe, projetada para ser uma estação de transmissão de energia sem fio. Embora o projeto não tenha sido concluído, ele prova a sua visão de um mundo onde a energia poderia ser distribuída livremente. Realmente, há evidências arqueológicas propondo que os antigos egípcios possuíam um conhecimento avançado sobre tecnologias energéticas. Um dos principais locais que oferecem suporte a essa hipótese é o Templo de Hathor, localizado em Dendera. Nesse templo, alguns especialistas encontraram alguns hieróglifos e os interpretaram como sendo representações de aparelhos elétricos ou tecnologias associadas à manipulação de energia. As imagens continham figuras segurando objetos em forma de bulbo, com serpentes dentro, que alguns pesquisadores sugerem serem evidências de tecnologia avançada para a época. Essa interpretação compreende que os antigos egípcios poderiam ter desenvolvido, mesmo que de forma rudimentar, conceitos de eletricidade e o seu uso prático. Estudiosos sugerem que essa competência tenha surgido lá pelos meados de 2250 a.C. Assim também é com a deusa Hathor, frequentemente associada à música, ao amor e à maternidade, mas também à fertilidade da terra e à energia vital. Essa interrelação de simbolismos significa que os egípcios podem ter percebido a eletricidade não apenas como uma força física, mas também como uma forma de energia que interfere nos aspectos espirituais e naturais da vida. Outro elemento relacionado à tecnologia da época é a estrutura acústica da Câmara dos Reis, localizada dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Estudos mostram que essa câmara e suas particularidades arquitetônicas podem permitir a conversão da energia acústica em energia cinética. Isso abre a possibilidade de que a pirâmide pudesse ser aproveitada como um dispositivo para transmitir energia a longas distâncias. Quer ver um exemplo fascinante desse fenômeno? Ele ocorre quando cantores de ópera conseguem quebrar copos de cristal ao encontrar a frequência ressonante correta. Esse evento ocorre porque a vibração causada pela voz do cantor ressoa devido à frequência natural do copo, fazendo-o vibrar até o ponto onde a estrutura do vidro não consegue mais suportar a pressão e então se quebra. Esse princípio da ressonância poderia ser aplicado em grande escala, permitindo a transmissão de energia por meio de ondas sonoras. Isso indicaria um grande entendimento das propriedades físicas por parte dos antigos egípcios. Tal ideia mostra que eles poderiam ter estado em sintonia com as leis da física de uma maneira que ainda só estamos começando a explorar e entender atualmente. Bom, a única certeza que temos, por enquanto, é de que a Grande Pirâmide de Gizé pode ser uma usina gigante de energia. Isso mudaria completamente a história da antiguidade e muitas outras descobertas poderiam vir depois dessa. E com todo esse conhecimento do passado e as possibilidades que podem se abrir, nós ficamos pensando: e se for verdade?